Olá pessoal, na aula anterior nós vimos que a pesquisa mineral é uma atividade construída sobre incertezas, diferentemente da lavra, onde nós já conhecemos o corpo mineralizado, ou do beneficiamento, onde trabalhamos com o minério definido. A pesquisa começa praticamente do zero. Ela nasce de uma pergunta: será que existe um depósito mineral economicamente viável nessa região? Mas existe um detalhe importante que muitos estudantes não percebem. Uma mina não é descoberta de repente. Não existe aquele momento cinematográfico em que alguém bate a picareta na rocha, encontra o minério e imediatamente nasce uma mina. Na realidade, a descoberta de um depósito mineral é um processo gradual, construído ao longo de meses ou anos, em que pequenas evidências vão sendo reunidas até formar um quadro suficientemente consistente para justificar novos investimentos. É exatamente esse o caminho que nós vamos percorrer hoje. Vamos entender como um simples indício geológico evolui até se transformar em um alvo de pesquisa ou, utilizando a terminologia da exploração mineral, em um prospecto mineral. E aqui é importante frisar que a natureza deixa pistas. O primeiro conceito que nós precisamos compreender é que os depósitos minerais raramente se manifestam de forma evidente na superfície. Se fosse assim, praticamente todas as jazidas importantes já teriam sido descobertas. A maioria das vezes, o depósito encontra-se parcialmente ou totalmente oculto pelo solo, por sedimentos, pela vegetação ou por alterações superficiais provocadas pelo intemperismo. Então surge uma pergunta inevitável: como encontrar algo que não conseguimos enxergar? A resposta está nas pistas deixadas pela própria natureza. A geologia funciona como uma investigação. Assim como um perito reconstrói um acontecimento analisando vestígios, o explorador mineral procura sinais que indiquem a possível existência de uma mineralização em profundidade. Esses sinais recebem diferentes nomes conforme suas origens, mas todos representam evidências indiretas. Nenhum deles prova a existência de um depósito. Entretanto, vários deles, quando interpretados em conjunto, podem indicar que vale a pena investigar mais profundamente. E o que é um indício mineral? Na linguagem da pesquisa mineral, um indício não é uma descoberta, é apenas uma evidência inicial. Pode ser um afloramento contendo minerais metálicos, pode ser uma alteração hidrotermal característica, pode ser concentração incomum de determinados elementos químicos, pode ser uma estrutura geológica favorável, pode ser um antigo garimpo abandonado, pode ser uma assinatura geofísica diferente da área ao redor. Individualmente, nenhum desses elementos garante que exista uma jazida, mas todos despertam uma pergunta: por que isso acontece exatamente aqui? Essa pergunta é o verdadeiro ponto de partida da pesquisa mineral. O profissional deixa de observar apenas a rocha e passa a formular hipóteses. Existe continuidade dessa mineralização? Ela aumenta em profundidade? Está relacionada a uma falha, a um contato litológico, a uma intrusão magmática? É justamente essa mudança de postura que diferencia a observação casual da investigação científica. E nem todo indício merece investimento. Um dos maiores desafios da exploração mineral é separar curiosidades geológicas de oportunidades reais. Imagine uma equipe realizando um reconhecimento regional. Durante o mapeamento, ela identifica uma pequena ocorrência de quartzo contendo sulfetos disseminados. Esse fato, por si só, não significa muita coisa. Em outro ponto da mesma região, aparecem alterações hidrotermais. Mais adiante,
surgem pequenas anomalias geoquímicas. Quando essas informações começam a convergir, o cenário muda completamente. Na pesquisa mineral, dificilmente uma única evidência justifica grandes investimentos. O que realmente chama a atenção é a combinação coerente de diferentes evidências apontando para a mesma hipótese geológica. Quanto maior a convergência dos dados, maior tem de ser a confiança dos exploradores. É como montar um quebra-cabeça. Cada peça isolada revela muito pouco, mas à medida que novas peças são encaixadas, a imagem começa a aparecer. E aí entra o papel do modelo geológico. Existe uma expressão muito utilizada entre geólogos e exploradores, ou seja, nós não procuramos minério, procuramos ambientes favoráveis à formação de depósitos minerais. Essa frase resume uma mudança importante de perspectiva. O objetivo inicial da pesquisa não é localizar diretamente. Primeiro, é necessário compreender a história geológica da região. Quais rochas estão presentes, qual sua idade, como ocorreu sua formação, quais eventos tectônicos afetaram a área, existem zonas de cisalhamento, intrusões ígneas, dobras, falhas, processos hidrotermais? Essas perguntas permitem construir um modelo geológico. E é justamente esse modelo que orienta toda a pesquisa posterior. Um bom explorador não escolhe onde perfurar apenas porque encontrou um afloramento interessante. Ele perfura onde o modelo geológico indica maior probabilidade de sucesso. Na exploração moderna, a decisão é guiada pelo entendimento do sistema mineralizante e não apenas pela ocorrência visível de minério. Prospecto mineral, quando a hipótese ganha corpo. Chega um momento em que o conjunto de informações deixa de ser apenas uma coleção de observações dispersas. As evidências passam a formar uma interpretação geológica coerente. É nesse momento que surge o prospecto mineral. Um prospecto pode ser definido como uma área que apresenta características suficientemente favoráveis para justificar uma investigação detalhada. Observe que nós não estamos falando de uma jazida, muito menos de uma mina. O prospecto apresenta uma aposta técnica. Ele concentra recursos financeiros, equipe e tempo, porque apresenta maior probabilidade de conter uma mineralização economicamente relevante. É como se dezenas de áreas inicialmente estudadas fossem sendo eliminadas até restarem apenas aquelas consideradas mais promissoras. Quanto mais avançada a pesquisa, menor é o número de áreas e maior é o investimento em cada uma delas. E como selecionar os alvos? Estão dentro de um processo, estão dentro de um mesmo prospecto. Normalmente ainda existem diversas possibilidades. A empresa precisa decidir exatamente onde iniciar a sondagem, abrir trincheiras ou realizar investigações mais detalhadas. Esses locais recebem o nome de alvos de pesquisa. Um alvo é uma porção específica do terreno que apresenta características consideradas prioritárias. Essa escolha nunca é aleatória. Ela resulta da integração de diversas informações: mapeamento geológico, geoquímica, geofísica, fotointerpretação, sensoriamento remoto, controle estrutural, histórico regional, conhecimento sobre depósitos semelhantes. Então, hoje, grande parte dessa integração ocorre em ambientes digitais, utilizando sistemas de informações geográficas, banco de dados geológicos e software de modelagem tridimensional. Mesmo assim, a decisão final continua dependendo da interpretação humana. Os dados mostram tendências. Quem constrói a hipótese continua sendo o profissional. E, mesmo assim, o risco continua existindo. Existe uma ideia bastante difundida de que
Quando uma área se transforma em um prospecto, o sucesso está praticamente garantido. Isso aí está muito longe da realidade. Na verdade, muitos prospectos jamais se transformarão em depósitos minerais. E muitos depósitos conhecidos nunca se tornarão minas. Pesquisa mineral é um processo de seleção sucessiva. A cada etapa, algumas hipóteses são confirmadas e muitas outras são descartadas. Essa capacidade de abandonar hipóteses equivocadas faz parte do sucesso da exploração. Persistir em um alvo apenas porque já foram investidos muitos recursos costuma ser um dos erros mais caros da mineração. Os melhores exploradores não são aqueles que nunca erram, são aqueles que conseguem identificar rapidamente quando uma hipótese deixou de fazer sentido. E o papel do técnico em mineração nisso? Na fase inicial da pesquisa, o técnico exerce uma função extremamente importante. Ele participa do reconhecimento de campo, auxilia no levantamento geológico, acompanha a abertura de acessos, organiza as amostras coletadas, controla a localização dos pontos de coleta utilizando GPS, registra informações operacionais, acompanha equipes de sondagem e garante que os procedimentos de campo sejam executados corretamente. Além da parte operacional, o técnico desenvolve uma habilidade extremamente valiosa: aprender a observar. Muitas descobertas importantes começaram porque alguém percebeu um detalhe aparentemente insignificante, uma mudança de coloração na rocha, uma alteração mineral diferente, uma estrutura inesperada, uma recuperação anormal durante a sondagem. O bom técnico, ele não apenas executa procedimentos, ele observa, registra, questiona e comunica. Essa postura aumenta significativamente a qualidade das informações produzidas pela equipe e da curiosidade científica ao investimento milionário. Toda grande mina começou exatamente da mesma maneira, com uma pergunta: por que existe essa anomalia? Por que essa estrutura aparece aqui? Por que esses minerais ocorrem juntos? A exploração mineral transforma curiosidade científica em conhecimento. Depois transforma conhecimento em hipótese. A hipótese em prospecto. O prospecto em alvo. O alvo em programa de sondagem. E somente muitos anos depois, alguns desses projetos se transformam em minas. Cada processo exige paciência, método e disciplina. Cada etapa reduz um pouco mais a incerteza e aumenta a qualidade das decisões. Então, na aula de hoje, nós vimos que um prospecto mineral ele não nasce por acaso. Ele é resultado da integração cuidadosa de diversas evidências geológicas, geoquímicas, geofísicas e estruturais, interpretadas dentro de um modelo geológico consistente. Também entendemos que um indício não representa uma descoberta, mas sim um início de uma investigação. É a partir destas pequenas pistas que se constrói hipóteses, define-se alvos e direcionam-se os investimentos em exploração. Na próxima aula, nós vamos abordar um dos aspectos mais desafiadores da pesquisa mineral. Nós vamos ver como as decisões são tomadas quando quase todas as informações ainda não são suficientes e por que cada novo dado pode representar milhões de reais em investimento. Antes disso, eu quero convidá-lo a conhecer o nosso site, decaboarrabo.com.br, onde nós já temos 2 volumes do Handbook Beneficiamento Mineral. Faça-nos uma visita, o link vai estar embaixo. E na próxima aula nós vamos falar sobre dados escassos, decisões caras, o verdadeiro jogo da pesquisa mineral. Até lá!